Eu quero lhe fazer a pergunta mais importante e vital para a sua vida. Você já nasceu de novo? Esse não é um assunto superficial, não é um assunto lateral, secundário. É vital. Porque sem novo nascimento, a sua religião é vã. Sem novo nascimento, a sua esperança é vã. Sem novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Sem novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus. Então, este é um assunto que você possa deixar para lá. Não dar a devida atenção. Porque ninguém pode entrar no reino de Deus, a não ser que nasça de novo. E eu gostaria de, hoje, abordar este assunto com você com total clareza, simplicidade, para que você pare, pense, reflita, e não descanse o seu coração até que você tenha certeza de que já nasceu de novo. O texto de João, capítulo 3, retrata este assunto conosco. Diz a Bíblia que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E diz o texto que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. No que Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, quem é esse Nicodemos? Talvez Nicodemos hoje fosse recebido com grandes elogios na maioria das igrejas cristãs. Primeiro, ele era um fariseu. Os fariseus pertenciam ao grupo mais conservador, ortodoxo de Israel. Parte deles faziam parte do sinédrio, zelosos da lei, padrão de santidade, de fidelidade. Nicodemos era um fariseu. Mas notem mais, ele era um dos principais dos judeus. Ele era um líder. E isso significa que ele era um dos membros do sinédrio, que era composto de 71 membros, a suprema corte religiosa de Israel, que cuidava, que velava pela vida espiritual da nação. Alguém com pedigree, diríamos nós. Alguém da prateleira de cima. Alguém com um currículo invejável. Alguém que cuidava da vida espiritual dos outros. Que atendia as maiores demandas da sua nação. Mas mais. Esse homem, ele era um mestre em Israel. O Senhor Jesus vai dizer isso mais tarde. Versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Além de fariseu, além de membro do sinédrio, ele era um mestre, ele era um doutor em teologia, era um professor. Ele ensinava as pessoas, ensinava a lei. Ele era um homem religioso, ele era um homem consagrado. Mas esse homem ainda, com todos esses predicados, vai a Jesus de noite, talvez com medo de alguém o ver conectado com o Rabi da Galileia, uma vez que já havia oposição contra Jesus no Sinédrio, e ele tem uma compreensão adequada de quem é Jesus. Pois o texto diz assim, ele foi de noite ter com Jesus e chama Jesus de Rabi. Ele reconhece que Jesus
É um mestre falando com outro mestre. E tecendo a Jesus os mais subidos encômios e elogios. Quando ele diz assim, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Aqui tem uma particularidade. Havia muitos mestres, inclusive Nicodemos, que talvez era mestre por comissão do Sinédrio, ou porque ele era um religioso de destaque, mas ele reconhece que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus, comissionado diretamente por Deus. E mais, ele reconhece que Jesus faz milagres, sinais, prodígios, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ele sabe que Jesus tem o poder de operar milagres, de dar vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, movimento aos coxos, que Jesus é poderoso até para ressuscitar mortos, transformar água em vinho, levantar um paralítico, multiplicar pães e peixes, andar por sobre as águas. Ele sabe que Jesus faz coisas extraordinárias. Mas ele reconhece mais que Jesus faz esses sinais porque Deus estava com ele. Então a teologia de Nicodemos está correta, mas ele não estava salvo ainda. Ele é fariseu, ele guarda a lei, ele é mestre, ele é líder, ele sabe que Jesus é mestre, ele sabe que Jesus vem da parte de Deus, ele sabe que Jesus faz milagres, ele sabe que Deus está com Jesus. A teologia dele está boa, mas ele não está salvo ainda. Então tem muita gente que é boa gente, é bom caráter, é bom pai de família, é bom empresário, é bom empregado, é bom cidadão, é bom religioso, tem boa reputação na praça, mas ainda não está salvo. Porque Jesus, é claro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o texto prossegue, quando Nicodemos pergunta para Jesus assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O que Nicodemos está aqui perguntando é aquilo que circulava lá, sobretudo na Galileia, no povo de Israel, que era uma coisa muito antiga, de 500 anos antes de Cristo, da transmigração das almas, da metempsicose, daquilo que se chama mais modernamente hoje de reencarnação. Tem que voltar lá no ventre, tem que começar uma nova vida. É isso que é nascer de novo? Veja a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, essa mudança que se chama de novo nascimento não é reencarnação. Porque se tivesse de fato em reencarnação, o que não cremos que haja, a pessoa morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, num processo ad infinito, mas o que é nascido da carne é carne. Continua do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação profunda e radical. Então, Jesus é claro em afirmar, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o que é isso? O que se falava da água era a questão do batismo. A não ser que você se arrependa, a não ser que você creia em Jesus, não há novo nascimento. Não há possibilidade de novo nascimento. Não é uma coisa que você possa produzir, não é uma coisa que a religião possa produzir, não é uma coisa que um ministro do evangelho, um pastor, um sacerdote possa produzir.
Não é uma experiência mística de qualquer setor de religião mística que vai produzir. É só o Espírito Santo que pode produzir o novo nascimento. Então Jesus vai afirmar com total clareza no verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus não está falando de novo nascimento para o ladrão da cruz. Ele precisava de mudança de vida mesmo. Jesus não está falando de novo nascimento para o Zaqueu, que se enriqueceu ilicitamente. Ele precisava mesmo de nascer de novo. Jesus não está falando de novo nascimento para aquela mulher pegada em flagrante adultério, nem mesmo para a mulher samaritana que tinha passado por 5 divórcios, estava morando com um homem que não era seu marido agora. Jesus está falando de novo nascimento para um líder espiritual, para um mestre em Israel, para um membro do Sinédrio, para um fariseu, para um religioso. Importa-vos nascer de novo. Mas Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. Então Jesus ilustra. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus vai ilustrar a obra do Espírito Santo, que produz o novo nascimento, com o vento. O vento tem características. Primeiro, o vento é livre. Ele sopra aonde quer. Ninguém determina para onde o vento vai soprar. A ciência pode até medir a velocidade do vento, mas não dá o curso do vento. Ele sopra onde quer. Ele é livre. Ele é soberano. É por isso que o Espírito Santo sopra onde você não sopraria. Tem gente que você já descartou, tem gente que você acha, não, isso aqui não tem mais jeito, não tem mais jeito. Para Jesus tem jeito. Jesus desembarca numa madrugada, uma noite trevosa, tempestuosa, dentro de um cemitério, na região gentílica de Gadara. Lá dentro do cemitério tem um homem vivo, nu, violento, se ferindo com pedras, possuído por uma legião de demônios, 6.000 demônios. Talvez enjeitado da família. Talvez a sociedade dos vivos não o quer mais, tem que viver entre os mortos. Mas se o Espírito Santo soprar, se Jesus estender a mão, o camarada é liberto, o camarada é perdoado, o camarada é salvo, o camarada é transformado, o camarada é enviado como missionário para a sua terra. O Espírito Santo é livre. Ele sopra onde quer. Sopra na rua, sopra no campo de futebol, sopra no bar da esquina, sopra na igreja, sopra no hospital, sopra no seu quarto de dormir. Ele é livre e soberano. Agora veja você que o Espírito Santo é também misterioso. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Não administramos a obra do Espírito Santo. Ele opera misteriosamente. Ele faz o que nós não podemos fazer, ele faz o que nós não entendemos que ele faça, ele faz em quem nós jamais acharíamos que ele fizesse. Ele é misterioso. Agora o Espírito Santo tem uma voz. Tem uma voz. Ele diz, assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. E a voz do Espírito é a voz das Escrituras. Você agora está ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu estou expondo a Bíblia aqui para você. É uma obra misteriosa. Eu não vejo o vento, mas eu sei que ele existe, porque vejo o efeito dele. Mas Nicodemos continuou não entendendo. Olha a resposta dele no verso 9. Então ele perguntou a Nicodemos, como pode suceder isto? Jesus acabou de ilustrar. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele não entendeu. Ele era um mestre, mas não entendeu. E Jesus disse, tu és mestre Israel, verso 10, e não compreendes estas coisas. Talvez você também não está entendendo. Talvez você já escutou a palavra de Deus tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, e nada aconteceu. É como chuva na pedra, cai e escorre. Aí Jesus vai ilustrar da seguinte maneira para fechar o assunto.
Disse Jesus: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Agora Nicodemos é remetido, elevado a um fato histórico que ele muito bem conhecia. Quando o povo de Israel, caminhando pelo deserto, murmura contra Deus e contra Moisés, e Deus manda sobre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam, que picavam, inoculando nas pessoas o seu veneno. Pessoas estavam desesperadas, pessoas estavam sendo mordidas, pessoas estavam sendo inoculadas pelo veneno, pessoas estavam morrendo. Diz a Bíblia que Moisés recebe o povo, que pede a ele, Moisés suplica a Deus para tirar essas serpentes abrasadoras. E Moisés foi a Deus e pediu a Deus para tirar as serpentes. E Deus disse para Moisés: Moisés, construa, faça uma serpente de bronze, de pendure-a numa haste. E haverá que todo aquele que foi mordido pela serpente abrasadora, olhando para a serpente bronze, vai ser imediatamente curado. E Moisés fez a serpente bronze, dependurou no haste, e as pessoas que olhavam para a serpente bronze eram curadas. Por que Jesus traz à tona este fato histórico para ilustrar o novo nascimento? Veja você que todos nós caímos em Adão, o cabeça federal da raça. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. O homem nasce em pecado. Todos, sem exceção. É por isso que você não precisa ensinar uma criança a ser orgulhosa, a mentir, a tirar o corpo fora. Porque o pecado está lá. O mal não vem apenas de fora, sobretudo vem de dentro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós fomos inoculados pelo veneno mortal da antiga serpente, e esse veneno chama-se pecado. Mas agora, aquela serpente de bronze, dependurada numa haste, apontava para Cristo. Porque Cristo foi crucificado, e a Bíblia diz que o veneno que estava dentro de nós, o pecado, a iniquidade, foi lançada sobre Jesus. Ele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. Ele que era bendito, foi feito maldição por nós. E então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Quando você olha para Jesus, o seu substituto, o seu fiador, o seu representante, não havia beleza nele. Porque lá no corpo dele, sobre ele estava o meu, o seu, o nosso pecado. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando você olha para Jesus e reconhece que ele morreu pelos seus pecados e crê nele como seu salvador pessoal, então acontece dentro de você um grande milagre, uma transformação radical, um novo nascimento. E você passa a ter a certeza, a garantia da vida eterna. É isso que Jesus disse. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê
tenha a vida eterna. E quem nasce de novo tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna é porque nasceu de novo. Porque sem novo nascimento ninguém pode entrar no reino de Deus. Sem nascer da água e do Espírito ninguém pode entrar no reino de Deus. A pergunta que eu lhe faço é esta: você já nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, não há esperança. Não há salvação. Não há reino de Deus, não há céu, não há bem-aventurança. Nada é mais necessário, nada é mais urgente para você do que nascer de novo. Não basta você ser um religioso, Nicodemos era. Não basta conhecer Bíblia, ele conhecia. Não basta ser um mestre, ele era. Não basta ser um líder, ele era. Não basta ter uma boa teologia, ele tinha. O que ele precisava era nascer de novo. E a minha súplica a você é que você não retarde essa decisão. É que você não deixe para depois essa decisão. Agora importa-vos nascer de novo. Que Deus abençoe sua vida. Que hoje seja o dia mais importante da sua história. O dia mais feliz da sua vida. O dia de você olhar para Jesus e crer nele como seu Salvador pessoal e receber dele a vida eterna e experimentar o novo nascimento. Que Deus abençoe seu coração. Se esta mensagem foi uma mensagem importante para a sua vida, quem sabe você possa compartilhá-la com seus familiares, com seus amigos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora e nos ajude a levar essa mensagem à nação brasileira e a outras nações da terra. Um grande abraço a você. Deus abençoe sua vida.